A fotografia beauty ou fotografia de beleza está sob o guarda-chuvas da moda e pode ser encarada como tal. E tendo conhecimentos para atuar nesse segmento, temos várias possibilidades de atuação, como marcas de joias, maquiagens, penteados, cosméticos, produtos de beleza e ó, a fila vai longe. O legal é que para se obter esse tipo de fotografia beauty, você não precisa de um espaço muito grande. Então você consegue criar isso no seu estúdio, na sua casa ou de modo itinerante, indo até o seu cliente. Já trabalhei muito assim quando eu não tinha estúdio ainda. E ao contrário do que se pensa, não é necessário nenhum equipamento muito especial para a gente fazer uma boa fotografia beauty. Além de câmera, uma lente fixa ou zoom, aquela que você tem, um flash e um modificador de luz. O que vai nos trazer resultado é a capacitação do fotógrafo, que precisa ter referências, bom domínio de luz, qualidade na direção de modelos e de cena. E claro, quanto mais repertório cultural você tiver, mais criativo será o seu trabalho. Afinal, não existe criatividade sem conhecimento e sem vivência. É desejável também ter bom domínio de edição, pois quanto melhor for a finalização do seu trabalho, quanto mais fino for o seu trabalho, mais valor você pode agregar ao serviço que você presta e ao seu cliente também. Assim como todo trabalho de fotografia comercial, nós temos que seguir um briefing. Eu não posso chegar lá e criar alguma coisa da minha cabeça, aquilo que eu quero. Às vezes, o fotógrafo é contratado pela própria marca que vai encaminhar um briefing. Um briefing é um conjunto de informações do trabalho que a gente tem para fazer. Então, toda a produção e criação fica a cargo do fotógrafo e sua equipe. Então aqui é o fotógrafo quem faz a pesquisa de referência. Ou então, esse briefing chega através de uma agência de publicidade, que vai se responsabilizar por toda a mecânica e produção do trabalho. Dessa forma, cabe ao fotógrafo simplesmente entender todo o conceito e criar a imagem de acordo com o projeto e as referências enviadas pela agência. Neste curso, nós vamos levar em consideração a primeira opção, quando estamos trabalhando diretamente com o cliente, pois assim se dá o trabalho mais completo e com mais assinatura de identidade e estilo do fotógrafo. Por onde que a gente vai começar então? A gente vai levar em consideração o momento em que você já fechou com o seu cliente. A partir daqui, você precisa então brifar ele, né? Fazer aquela pesquisa com o seu cliente a fim de ter o maior número de informações para a gente dar andamento no projeto. É muito importante entender o que o seu cliente quer e precisa. O que você deve pensar é que seu cliente precisa da sua ajuda e você é a pessoa certa para ajudá-lo. E você só consegue entender totalmente aquilo que o seu cliente quer se você investigar a fundo o que ele precisa. Vale olhar atentamente as redes sociais e entender quais são as cores que a empresa já trabalha, design, logotipo, analisar o design dos produtos, embalagem, peças publicitárias e tudo mais o que você conseguir reparar e anotar. Só assim vamos saber se é uma marca moderna, clássica ou alternativa, por exemplo. Depois disso, fazer o máximo de perguntas para ele e anotar tudo de forma organizada. Eu costumo fazer as minhas reuniões presenciais por telefone ou videochamada. A princípio, eu vou anotando tudo num caderninho, numa folha, num bloco de notas, à mão. Depois disso, eu pego todos os rabiscos que eu fiz e organizo tudo no Trello. Crio lá todos os cards, todas as abas, porque assim eu consigo ter todas as informações na minha mão a hora que eu precisar. Briefing na mão, então, a gente vai precisar de equipe. Agora aqui eu vou descrever quais são as pessoas fundamentais para um trabalho beauty. Produção de beleza é quem vai cuidar do cabelo e da maquiagem. A maquiagem é uma das etapas mais importantes de um trabalho de fotografia beauty. Uma boa maquiagem vai representar o sucesso do seu trabalho. Por exemplo, se a gente tem um trabalho de fotografia beauty que a gente vai focar o rosto da modelo, não adianta eu ter uma maquiagem que não serve para esse tipo de fotografia que eu preciso. Isso vai significar depois muito mais trabalho de edição e muito mais tempo perdido trancado dentro de uma sala editando. Isso não é legal para o fotógrafo. Lembra lá em cima, quando eu disse que a gente tem que ter experiência, a gente tem que ter vivência para a partir disso começar a criar mais coisas interessantes dentro do trabalho? Então, a atenção à maquiagem é uma parte fundamental da fotografia beauty. Outro profissional importante no trabalho beauty é a produção de moda. É quem vai cuidar dos looks e do estilo do trabalho. Como que vai estar a joia, que cor que ela vai ser, como que vai ser a roupa.
E estilo é um trabalho muito importante, assim como a maquiagem, estilo não pode sobrar e nem faltar. E também não pode sobrepor a real finalidade do ensaio. Então a produção de moda deve ser pontual e ponderada, acertar o centro do alvo. Portanto, aqui o importante é uma conversa afiada com a produtora. Só assim a gente vai conseguir ter tudo o que a gente precisa pontuado para o sucesso do nosso trabalho de fotografia beauty. A modelo é a pessoa que vai posar para as fotos. A modelo beauty, por exemplo, precisa ter características ideais de acordo com cada projeto e com cada marca. Cada marca tem uma espécie de atitude. Exemplo, uma modelo que tem expressão forte vai fazer trabalhos beauty para marcas com esse estilo, mas não vai fazer um trabalho beauty, por exemplo, para uma marca de cuidados com a pele, que exige comumente uma modelo com expressão mais suave. Assistentes, para quem precisa e gosta. Eu mesmo nunca gostei muito de trabalhar com assistente porque eu sou mais aquele cara que vai lá, pega a luz, já posiciona no lugar certo. Como eu gosto muito de trabalhar a luz, eu gosto de colocar a mão e saber que está direcionada, apontada certinho para onde eu quero, para eu obter todo aquele efeito desejado na fotografia. Em alguns trabalhos também é necessário ter um cenário. Então, nesse caso, a gente tem que contratar um diretor de arte. Nas produções de baixo orçamento, esse trabalho de pensar o cenário sempre cabe ao fotógrafo. O interessante é cobrar por isso também. Ou então já incluir no valor do orçamento. Vale muito usar o nosso tato na hora de orçar para o cliente. E por fim, outra coisa que eu recomendo ter em todo o trabalho beauty é o catering. Em um trabalho comercial é interessante que as pessoas se sintam bem. Então no estúdio é fundamental ter uma mesa para café da manhã, com fruta, água, suco e mais algumas coisas aí. Para a produção se alimentar bem, se refrescar e não ficar com fome de cara feia durante o ensaio. Fluxo de trabalho de um ensaio de fotografia beauty. Começa assim, ó. O fotógrafo cria um painel de referências que pode ser via pasta, nuvem ou sites de inspiração, tipo Pinterest, por exemplo. Eu costumo fazer via Pinterest ou através de um doc no Google Drive. Depois eu mando o link para as pessoas e cada um pode fazer suas anotações e compartilhar suas coisas também. Separo minha pesquisa por tópicos e cada um é destinado ao profissional referente a ele. Por exemplo, o tópico beleza tem todas as referências de maquiagem e cabelo que separei previamente. Em estilo, tem informações para a produtora de moda e depois na parte de acting e atitude, tem referências para modelo, sobre como que ela tem que posar, o que ela tem que fazer, se é movimento, se é parado, enfim, eu já dou todas as informações previamente para todas as pessoas. E isso também me ajuda, isso ajuda o fotógrafo na hora de pensar a fotografia, a maquiagem e a direção de modelos. Isso é bom porque todo mundo fica a par do projeto. Eu gosto sempre de colocar também referências de luz, de expressão corporal e de outras coisas. O conjunto dessas informações chama-se mood board. Não precisa ser nada muito elaborado. Um doczinho do Google Drive mesmo já resolve para todo mundo. Esse mood board, no dia do ensaio, eu costumo sentar com toda a equipe e discutir ele. Eu acredito que a soma da experiência de todo mundo pode ajudar a fortalecer o trabalho. Por mais que eu tenha feito uma pesquisa e tenha colocado tudo lá, eu não sou a pessoa que mais entende de maquiagem, por exemplo. Eu não sou a pessoa que mais entende de moda. Eu entendo de fotografia, eu entendo de luz. Então, na hora que eu compartilho todas essas informações com a equipe, um coloca um pouquinho aqui, o outro dá uma opinião ali e o trabalho cresce. Assim, todo mundo consegue ter a sua assinatura no trabalho. Não adianta nada eu contratar um melhor maquiador se eu não der para ele condição de trabalho. No dia do trabalho, então, eu gosto de passar tudo a limpo e fazer um checklist para não esquecer de nada, não deixar de fazer nenhuma fotografia, enfim, fazer o trabalho exatamente como planejado. Você vai perceber que no dia das fotos, tanto os profissionais de beleza quanto de estilo sempre estão ajudando as modelos, arrumando cabelo, retocando maquiagem, auxiliando com as peças de roupa e tudo mais. Depois de ter feito a captação, ou seja, depois de ter fotografado, cabe ao fotógrafo fazer uma pequena triagem do material, separando o néctar do seu trabalho e as imagens que foram mais assertivas com relação ao briefing. Só aquelas imagens que podem realmente ser usadas de acordo com o teu padrão de qualidade. Aí sim você vai separar todas essas imagens e enviar para aprovação do cliente.
Eu costumo fazer da seguinte forma: se o cliente contratou 4 fotos, eu vou separar um lote de 10, 12 fotos. As 12 fotos que eu mais gostei, essas 12 fotos eu vou renomear e envio para o cliente. Aí sim ele vai conseguir escolher com mais calma, ver qual é a que mais se adequa ao projeto dele. Uma outra coisa que é normal, quando isso vai para rede social ou mídias impressas, normalmente o cliente manda para o designer dele vai enquadrar aquilo lá e vai ver qual a fotografia que melhor se encaixa na composição. Depois isso volta para o fotógrafo ou para o retoucher, que é o profissional que vai editar a fotografia e entregar essa fotografia pronta para uso para o cliente. Um detalhe importante, eu costumo fazer um leve ajuste geral nas imagens também antes de enviar para o cliente. Por quê? A hora que a foto sai da câmera, ela vai sair com aquele aspecto cru, né? O raw da câmera propriamente dito. Então, se eu estou pensando numa paleta de cor, numa cor de sombra, num tipo de edição, numa pele mais porcelana ou numa pele um pouco mais alaranjada, por exemplo, eu já trago essas características na fotografia para depois o cliente entender, putz, isso daqui vai ficar assim, só que melhorado. Então, com a seleção do cliente em mãos, eu dou início no processo de edição, ou então eu envio para um profissional de edição terceirizado. Nesse caso, é importante também esses pré-ajustes do Lightroom e mandar também um bloquinho de notas, com todas as alterações que a gente quer que sejam feitas nas imagens. Depois de edição pronta, o fotógrafo vai conferir e refletir sobre seu trabalho, se você atingiu mesmo o objetivo que teria que ser feito durante esse ensaio de fotografia beauty. Estando tudo ok, sobe tudo para a nuvem e envia para o cliente. Parte mais importante da entrega, que a maioria dos fotógrafos tem medo. A gente só consegue evoluir no nosso trabalho se a gente tiver condição de entender crítica. Entrega seu trabalho, depois pede o feedback real para o teu cliente, pede um feedback real para a produtora de moda, pede um feedback real para o maquiador, para modelo, para todo mundo que está envolvido no projeto. Saiba se você acertou aqui, se você errou ali, se deu tudo certo ou se você causou algum desconforto em alguém. A gente só vai evoluir a nossa fotografia, a nossa luz, a nossa conduta de trabalho se a gente não tiver medo de receber críticas.